noite, meus amados irmãos. A graça e a paz de Jesus reine, domine nos nossos corações. Muito bom podermos estar juntos mais uma vez para celebrar o nosso Deus, para receber as bênçãos que Ele tem para cada um de nós nesta noite. Convido você a ler comigo a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto é tão lindo, que fala sobre a excelência da pessoa de Cristo e também da sua obra, o que ele fez em nós e por nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O encontro com Cristo é muito mais do que uma religião, uma troca de religião ou de práticas religiosas. Ele nos liberta, ele nos tira da nossa condição de escravos do pecado e do mal e nos transporta para o seu reino, para o reino do seu amor. Cristo veio a esse mundo para trazer o seu reino, e nós somos parte desse reino de Cristo. Nós fazemos parte dele, somos governados por ele, somos dirigidos por esse reino firmado em justiça, bondade, misericórdia. Que a beleza desse Cristo possa se ver cada dia em nós, na nossa vida. Vamos louvar e vamos celebrar o nome dele agora. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Esse é o momento, então, de nós louvarmos a Deus, de nós dedicarmos a Deus nosso louvor através da música, adoração, louvor e adoração através dos cânticos, através da música. Então, que possamos fazer isso, e Ele sabe que nós fazemos isso para Ele, que nós vivemos para Ele, dedicamos nossas vidas para Ele. E se não fazemos isso, nós devemos começar a fazer. Amém? Que eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus para nós. Então vamos cantar, alegres, que Deus possa abençoar você e continue abençoando a nossa igreja. Amém? Te amo e sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são perdidas, eu vivo para ti e me dedico a ti. Rei de majestade, tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre, sempre
meu louvor. Tu sabes, te amo e sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são perdidas, eu vivo para ti e me dedico a ti. E de majestade tenho o desejo de estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Oh, Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Amém, né? Que possamos sempre continuar dando louvor, né? Honra e glória apenas a Deus, apenas a Jesus. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter essa consciência, né? De querer adorar a Deus. Amém? Vamos continuar cantando então, que Deus, nós sabemos da grandeza dele e que ele criou todas as coisas, inclusive tudo que nós vemos aqui, né, na terra, né, da natureza, e nós também. Então, que possamos refletir, né, no quanto nós gastamos também de tempo pensando nas coisas que Deus criou, porque isso também é importante, quanto nós valorizamos as coisas que Deus criou. Então, que nós possamos sempre continuar, né, agradecendo o nome dele, adorando ele como rei, né, que ele é, em toda a sua honra e em toda a sua glória. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor.
Amém, né? Vem reinar em nós, Deus, e que possamos ser melhores a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. E que, como o nosso propósito aqui, né, o que Deus quer de nós aqui também, é que nós possamos falar dele para as pessoas, trazer pessoas para ele, e isso não é mérito nosso, né? Ele mesmo faz isso, porém é através de nós, né? Então que nós possamos servir de instrumento para Deus, para alcançarmos mais vidas, né? Para jogarmos nossa rede no mar, né? E puxar o máximo de almas que a gente conseguir, que a gente puder e que Deus quiser e permitir, né? Afinal, é Ele que faz isso. Amém? Então, cantemos e que Deus, né, nos abençoe e nos dê sabedoria e nos mostre o momento certo de fazer isso. Que nós também não temos que ficar enchendo o saco das pessoas, né? Senão a gente vai ser aquele crente chato. Então, que nós possamos orar a Deus, né? E também perceber os momentos, né? Que nós possamos ter maturidade para perceber esses momentos também. Amém? Não podia entender que você ia me querer. Não sou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. E agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. E de fazer discípulos de todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Almas como as areias do mar. Almas como as areias do mar. Amém. Jesus nos ensina não somente a não estar ansioso por coisa alguma, mas também a colocar tudo diante dele,
toda a nossa vida, tudo aquilo que nos alegra, que enche o nosso coração de paz e também aquilo que nos angustia, que às vezes nos deixa tristes. Então eu te convido agora a orar comigo, falar com Ele. Pai querido, obrigado a Deus pela Tua graça, pelo Teu amor que nos alcança. Obrigado porque pertencemos a Ti, ao Teu reino, ó Deus. Isso enche o nosso coração de esperança, de alegria, de vida. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida da nossa igreja, da PIB Palmeiras, que o Senhor tem cuidado, tem sustentado, ó Pai, tem nos mantido unidos, apesar de distanciamentos, mas o Senhor tem enchido o nosso coração, ó Deus, de prazer, de alegria, de estarmos juntos, de cultuarmos ao Senhor. Abençoa, Deus, a vida daqueles nossos irmãos que estão enfermos. Te pedimos pela Railda, ó Deus, que está se recuperando da Covid, que o Senhor continue, ó Pai querido, a cuidar da vida dela, a fortalecer, que em breve, ó Deus, ela possa estar completamente recuperada. Abençoa os filhos, o Roberto, toda essa família tão querida, ó Pai. Te pedimos também pelo irmão Antônio, pela irmã Cida, que precisam de fazer uma cirurgia, que o Senhor esteja orientando, cuidando, ó Deus, abrindo as portas e que através dessa cirurgia que eles possam se sentirem restaurados, recuperados, ó Deus, voltarem à sua vida com saúde plena para a glória do Teu nome, para a nossa alegria também. Te agradecemos pela vida do Gabriel, filhinho da irmã Sheila, que nasceu, ó Deus, por essa vida tão preciosa para essa família, que o Senhor abençoe, que ele cresça saudável, que ele cresça conhecendo e amando ao Senhor e que traga muitas e muitas alegrias para a vida dos pais, dos avós, ó Pai, de todos aqueles que convivem com ele. Te agradeço pelos irmãos que estão viajando, que o Senhor esteja cuidando da vida deles, renovando as forças, ó Pai, que eles possam voltar em segurança e guardados e protegidos pelo Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue a cuidar de nós, continue a abençoar a Tua igreja, abençoa, ó Deus, o nosso país, que nós possamos estar sempre confiados, ó Deus, e certos de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Muito obrigada. No nome de Jesus. Amém. Eu te convido neste momento a meditar comigo na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, eficaz e penetrante no mais profundo do nosso ser. E o texto que nós temos e trouxemos para a nossa meditação dessa noite se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós leremos do verso 1 ao verso 11. Evangelho de Lucas 5, do verso 1 ao verso 11. Vamos ler? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique.
Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. As pessoas, quando têm alguma crise de estresse ou de cansaço, muitas vezes se ouve aquela frase, né, um tanto quanto que como que um chamamento para a pessoa, né, ou uma ordem que se dá para a pessoa: olha, você está muito estressado, então vá pescar. Essa é uma visão da pesca, embora nessa fala popular seja algo não tão interessante, mas é uma visão de que a pesca ou a pescaria é algo sempre surpreendente para aqueles que assim o fazem. Me lembro quando era eu ainda mais jovem, ainda criança, o meu pai, ele sempre gostou de pescarias, né? E ele então, quando voltava do seu trabalho aos fins de semana, me chamava para ir com ele até a pescaria. E era muito gratificante ver aqueles momentos ali de poder apanhar o peixe, trazer o peixe para dentro de casa, o cuidado com os peixes que estavam em processo ainda de crescimento e toda essa lógica, né, que a arte de pescar envolve, né, os cuidados com a pescaria e tudo mais. Então a pescaria eu tenho como uma boa lembrança, como uma boa memória, e sei que muitas pessoas também já fizeram essa arte, né, praticaram esse momento de desenvolver algum tipo de pesca. Não estou falando de pesca predatória, estou falando de uma pesca para a busca do alimento, da pesca esportiva, que é muito comum nos dias atuais. Esse texto que nós lemos fala de uma pescaria e de pescadores. Era uma vila pequena, próxima ao lago de Genezaré, e ali conviviam algumas pessoas que tiravam desse mar, né, desse espaço ali, o seu sustento. E Jesus aproxima-se de alguns que estavam no meio daqueles pescadores, especialmente próximo a Pedro, próximo a Tiago e a João. Eles eram uma espécie de sócios daquele empreendimento ali, e dali da pescaria extraía a fonte de sustento e também o seu negócio, né, naquele contexto. Era um estilo de vida, uma forma de vida que eles mantinham, e talvez naquele contexto a perspectiva de vida ou de um sentido para a vida ficassem muito circunscrito ao acordar, ir até o mar, retirar o alimento, o peixe e retornar para casa. Uma vida muitas vezes condicionada a um estilo padrão. Um padrão de vida que aqueles três experimentavam ali. E principalmente o Pedro. Interessante que Jesus chega naquele contexto ali, aproxima, e ele vai falando para uma multidão. E após ele recuar um pouco num barco e dar o seu pronunciamento, ensinar as palavras à multidão, ele chama Pedro e diz assim para ele: olha, pega o seu barco e vai até um pouco mais fundo, e você vai lançar ali as redes para que você possa extrair o peixe. Conta-se que aqueles pescadores já tinham ficado a noite inteira sem nenhuma possibilidade de
extrair ou tirar daquele mar ou daquele lago o peixe para a vida deles. E quando Pedro é incumbido dessa missão de ir até mais fundo buscar um peixe, ele diz assim: olha, Senhor, nós conhecemos muito aqui esse lago, nós temos toda a experiência, já são um padrão para a gente entrar no mar e extrair peixe. Mas a gente não vai descrer da sua palavra. A gente vai e vamos lançar a nossa rede com base na sua palavra, com base naquilo que o Senhor está nos dizendo. Eles foram e lançaram as redes, e o fato é que eles tiveram uma pesca e uma pescaria como nunca houve na vida deles. Aquela pescaria daquele dia talvez nunca tivesse estado na mente daqueles pescadores. Aquele extraordinário que aconteceu naquele dia, na vida dos pescadores, foi algo que talvez imprevisto na vida deles, imprevisível na vida deles. Depois que acontece tudo isso, Pedro fica muito assustado, porque ele ficou chocado, né? Porque numa palavra que Jesus dirige a ele, e ele, mesmo com seus amigos já tendo ficado a noite toda ali naquele mar e nada pegado como um peixe, e de repente ele vê essa atitude, ele reconhece em Jesus a presença divina, o Filho de Deus ali na frente dele. E nesse reconhecimento de Pedro ali, ele fala para ele: olha, afasta de mim, eu sou um pecador, eu não sou digno de estar próximo de ti. Jesus vira para Pedro e fala: olha, então vá fazer o seguinte, a partir de agora, você e vocês que estão aqui nessa rotina, nesse mundo padrão, nesse estilo de vida corriqueiro, nesse mesmo espírito diário e cotidiano, eu vou produzir uma transformação na vida de vocês. Vocês agora vão ser pescadores de homens, pescadores de vida. E diz aqui o texto que eles, deixando tudo, né, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A gente poderia pensar o que esse texto e qual é a mensagem que Jesus está querendo apresentar com esse gesto de produzir um fenômeno extraordinário para aqueles seus ouvintes e imediatamente para Pedro, Tiago e João que estavam naquele barco. Poderíamos perguntar o que isso quer, a partir de Jesus, trazer para nós, para as nossas vidas, nos dias tais como os dias de hoje. Os capítulos anteriores, ou o próprio capítulo 4, o capítulo anterior, vai mostrando Jesus libertando pessoas. Primeiro ele liberta o gadareno, ele cura a sogra de Pedro, depois ele faz muitas outras curas, e aí chega nesse momento, quando ele então, depois que ele volta do deserto em um período de oração, ele então traz esse milagre da multiplicação de peixes e da transformação dessas vidas. Então o que isso quer dizer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que vivemos o dia a dia nos nossos afazeres, vivemos nas nossas atitudes, no nosso modo corriqueiro e cotidiano de enxergar a vida, e que entendemos que tudo se encerra naquilo que nós fazemos. Esse texto então mostra Jesus chamando pessoas, convidando pessoas para segui-lo. E mais do que pessoas que venham acompanhar Jesus como caminhantes e andarilhos, Jesus está chamando essas pessoas para andarem com ele num caminho que vai para dentro do interior dessas pessoas. Por isso que essa pescaria e essa tirada do peixe é, no fundo, um Cristo que está pescando as almas, pescando o coração de Pedro, pescando o coração de João,
e pescando o coração de Tiago. O convite que Jesus faz a todos quantos estejam andarilhos pela vida ou mesmo parado em um ponto da sua vida em que perceba um padrão repetitivo de tudo que se faz, o convite de Jesus é sempre um convite para a gente poder viver uma experiência diferente na nossa caminhada. A primeira experiência que a gente vê aqui é que Jesus ele se aproxima de pessoas que de alguma maneira estavam frustradas. Aliás, para o pescador que fica a noite inteira na expectativa de colher um peixe, ou peixes do mar, e nada é recolhido, há um clima de frustração e inclusive de perdas, nos negócios, há um clima de frustração por não ter ido bem. Então, no primeiro momento aqui, Jesus se aproxima de pessoas que se sentem frustradas. E pelos caminhos da vida, nós vamos verificando que existem muitas pessoas que vivem, muitas pessoas que estão nas suas profissões, estão nos negócios, pessoas que estão em algum ponto da sua existência, mas com o coração frustrado, com o coração sem perspectiva e muitas vezes vivendo uma vida que não tenha um sentido e um significado profundo. Nesse sentido, assim como Jesus se aproximou daqueles homens que frustrados estavam pela imprevisibilidade da sua noite, Jesus também se aproxima de nós como pessoas e como seres humanos. A aproximação de Jesus, muito curioso, essa aproximação se dá justamente na direção de nos encontrar onde nós estamos. Jesus, por ser o Filho de Deus encarnado, ele se propõe a se dirigir aos seres humanos na situação onde os seres humanos estão. Aqui era uma situação de frustração. Mas pode ser que muitas pessoas vivam não somente frustração, mas vivam também situações de falta de perspectiva, situação de falta de uma orientação para a vida, uma orientação para o caminhar. E muitos já tentaram tantas vezes, já tentaram tantas coisas na vida, já tentaram tantas alternativas para se ver dentro de uma estrutura que se faça feliz e que seja bem realizado na vida. Às vezes já tentou até religiões, já tentou tantas maneiras de encarar a vida e por vezes passam com seus corações em frustração. A palavra de Jesus para aqueles homens era: olha, eu não desejo que vocês vivam uma noite de frustração ou uma frustração como que se fosse algo, o desenho da vida de vocês seja uma frustração. Então, eu quero desafiar vocês a tentar mais uma vez. Desafiar a irem a águas mais profundas. Então, eu sei que vocês voltaram do mar com a perspectiva de que não existe mais o que recolher desse mar. Porque neste mar, embora tenha peixes, os peixes não vieram até vocês. Mas eu estou desafiando vocês novamente a ir mais profundo. A ir um pouco mais. A dar-se a chance de serem impactados pela novidade. Nesse caso, aqueles homens não relutaram. Poderia ser que no coração deles eles relutassem porque eram pessoas que tinham muito conhecimento com relação ao mar, pessoas que tinham experiência na arte pesqueira, e agora eles poderiam encarar mais uma opinião de alguém com relação àquilo que eu faço e àquilo que eu sou. Mas eles experimentaram a fé em seus corações, uma fé que deu crédito à palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é:
Saia dessa margem onde vocês estão e vão para um lugar mais profundo e ali vocês verão uma surpresa da parte de Deus nesse dia escuro que vocês tiveram. Eles foram. Jesus então convida a todos nós que passamos pela vida com os nossos padrões, com a nossa forma de compreensão fixada muitas vezes. Jesus está convidando a gente aqui a dar um giro e procurar viver uma experiência de profundidade. Não dá para caminhar com Jesus sem ter ou sem desejar buscar uma experiência de profundidade. A experiência de profundidade é quando a gente encara a vida, a fé, encara o Evangelho não somente como uma oratória, como um decorar de textos das Escrituras, ou mesmo como um conhecer histórias da Bíblia. Aprofundar-se no seguimento de Jesus é ir a águas profundas, é se colocar no caminho que Jesus abriu e neste caminho a gente se permitir ser também alguém transformado por Jesus a partir de tudo quanto ele viveu e ensinou. Águas profundas é uma transformação do nosso ser. Águas profundas é deixar que a verdade, a beleza da fé, da transformação, a beleza do Evangelho, que é poder de Deus, deixar que essa beleza possa penetrar no profundo do nosso ser e transformar o nosso interior, causando em nós a alegria e a esperança que por vezes possa estarem afugentados. Águas profundas foi a primeira atitude de Jesus para com aqueles homens. Lancem as suas redes. Foi a atitude de Jesus para que eles pudessem entrar nas águas profundas. Entrar nas águas profundas demanda uma atitude. A atitude de lançar as redes. Lançar as redes é buscar, é ter sede. Lançar as redes é estar aberto para novidade, a novidade de Deus. Lançar as redes é deixar-se ser surpreendidos por Deus. Lançar as redes é se permitir que na nossa jornada de vida, em algum momento, compreender que Deus pode nos deslocar 100% daquilo que nós experimentamos até então para uma vida totalmente nova. Isso é lançar as redes. Então, para que a gente possa ir a águas profundas, demanda-se de nós, o Senhor demanda-se de nós, sempre uma ação prática. Águas profundas combina com lançamento das redes. É uma atitude prática, é uma atitude de fé. A segunda questão está relacionada com após eles irem até as águas e trazerem os peixes, ficaram até preocupados com a condição do barco pela quantidade de peixes que eles recolheram. Jesus então diz para eles, olha, Pedro, né? Ele retoma para Pedro, que teve ali um susto por estar diante daquele que é enviado de Deus e que é o Filho de Deus. Ele assustou com aquela presença milagrosa e miraculosa. E de fato, a presença de Deus ela causa em nós espanto, por um lado, e ela causa em nós uma alegre devoção. Sempre que estamos conscientes de que a presença de Deus está diante de nós, isso causa em nós devoção por um lado e temor por um outro lado. Pedro estava assustado neste momento,
temeroso com aquilo que ele acabara de ver, que foi a multiplicação ou a chegada daquela quantidade de peixes nas redes que eles lançaram. Jesus então fala assim: então, faça o seguinte, venham e me sigam, porque agora eu vou fazer com que vocês sejam pescadores de homens, pescadores de vidas, pescadores de dores, pescadores daquilo que traz o mal para a vida das pessoas, pescadores de tantos peixes que se encontram pela vida. Aqui Jesus então está chamando aqueles que tinham uma vida padronizada, rotinizada, uma vida dentro de uma mesma perspectiva e nunca mudava aquele seu estilo. Aqui eles agora mudem radicalmente a sua caminhada. Pescadores de uma vila pequena até, esses pescadores são convidados a pescarem no mar do mundo. São convidados a entrar nos mares nunca antes navegados, como diria o poeta. Essa fala de Jesus, eu vos farei pescadores de homens, Jesus, nesse lago de Genezaré, ele chama Pedro para ir para dentro do mar e depois ele chama Pedro para ir para fora, para esse mar da vida. É muito curioso como é que Jesus trabalha conosco. É muito curioso como que o processo do discipulado ocorre na nossa vida. Primeiro Jesus chama Pedro e envia ele para dentro desse mar onde Pedro estava, o seu mar, o mar pessoal. E depois que Pedro então compreende que esse que está diante dele é o Filho de Deus, o Senhor envia ele para o mar da vida. No mar da vida, nós temos pessoas que sofrem as dores, os medos, as angústias, pessoas que estão sem esperança. No mar da vida, nós temos muita coisa a ser desenvolvida na grande obra de Deus. O mar da vida pode ser uma profissão, pode ser um chamado missionário, pode ser um trabalho específico, pode ser uma necessidade de uma comunidade, pode ser uma necessidade dentro da sua família. O mar da vida são muitas experiências que estão aí aguardando pessoas corajosas para adentrarem nesse mar e pescarem vidas, e pescarem mágoas, e pescarem desilusões, libertando pessoas e fazendo com que as pessoas tenham essa experiência verdadeira com Deus e com a vida. Eu quero nessa noite então desafiar você a partir desse texto que nós lemos, que é um texto real, uma pescaria, para que você pense comigo acerca dessa pescaria como a sua experiência pessoal. E aqui Jesus chamando a mim e chamando a você para viver uma experiência diferente, um chamado diferente, para viver uma vida alternativa a esse projeto que você desenvolveu ao longo da sua vida. Quem sabe tudo que você construiu até hoje para a sua vida seja algo que, ao deparar com esse texto, você consegue ter clareza no seu coração. Eu estou num projeto, mas o Senhor me quer em outro projeto. Eu estou desempenhando uma missão e uma tarefa nessa direção e o Senhor quer me conduzir para uma outra direção. Quem sabe você seja esse Pedro, com a sua rotina padronizada, com o seu estilo de vida numa mesmice, com a sua atividade profissional no mesmo lugar. Quem sabe você seja esse Pedro que nessa noite Deus está chamando você para ir mergulhar, para ir jogar as redes em águas profundas, em águas diferentes.
Deus está chamando você, muitas vezes, a mudar o seu padrão, a quebrar o seu padrão, a abrir mão da segurança e da conveniência, abrir mão dos juízos e dos conceitos que você tem acerca do que é viver a vida e do que é viver a vida com Deus. Quem sabe Deus está reativando sonhos no seu coração que porventura fora adormecidos há muito tempo. Sonhos que fazem com que você, ao lembrar deles, você diga assim: de fato, eu preciso dar um passo adiante, eu preciso ir a águas mais profundas. A segunda parte que diz: venha que eu vou fazer de você pescador de homens, o Senhor está dizendo também nessa noite. Eu quero te convidar, o Senhor dizendo, para ser alguém que vá pescar de uma forma diferente, que vá mergulhar nesse mar da vida de uma forma diferente. Estou convidando vocês para deixar aquilo que já não tem mais nenhum sentido e significado para a sua vida, para abraçar aquilo que dá o verdadeiro significado para a existência. Em outras palavras, Jesus está chamando a que eu, você e todos aqueles que queiram ouvir o chamado dele a se tornarem pessoas que sejam bênçãos na vida de outras pessoas. Mas é um chamado concreto. É um chamado para deixar um lugar, um espaço, deixar uma atitude para desenvolver um outro modo de vida. Essa obediência ao chamado de Deus, quando Deus fala no nosso coração e quando Ele mostra no nosso coração qual é a vontade dEle, é um chamado para corajosos, para pessoas que têm fé, pessoas que confiam nas palavras do Senhor. Por isso, o chamado de Jesus para que sejamos pescadores de homens, pescadores de vida, é um chamado que dá para nós um sentido, mostra um rumo para a nossa existência. Quem sabe hoje Deus está colocando no seu coração um rumo, colocando uma linha mestra por onde você vai trilhar, e os sonhos que porventura passem na sua mente seja justamente aqueles que trazem alegria para Deus e tragam alegria para o seu coração. Eu quero orar ao Senhor da pescaria, ao Senhor do mar, ao Senhor que chama, ao Senhor que convida para caminharmos com Ele. Eu quero orar a Ele e eu queria que você colocasse o seu coração diante dele nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra e desse texto que nos mostra um chamamento do Senhor para entrarmos em águas mais profundas e que nos mostra também um chamamento do Senhor para sermos pescadores de vidas. Eu não sei neste momento o que se passa no coração de todos que me ouvem, mas uma coisa eu tenho certeza, de que o Senhor hoje está nos convidando para sairmos de uma padronização de vida costumeira, corriqueira e rotineira, sairmos de um estilo de vida que nos causa um certo comodismo ou um acomodar para viver uma experiência nova. A experiência nova é somente o Senhor que pode possibilitar. E por isso eu te peço que o Senhor toque em cada mente, em cada coração. O Senhor que vê agora os corações, as mentes, os sonhos e a história de cada um. Eu peço que o Senhor mesmo possa esclarecer os corações por meio do Teu Espírito e por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças, Senhor, pela vida vivida, muitas vezes sofrida,
quase à beira da dor. Graças, Senhor, pelas horas passadas, tantas vezes choradas por virtude sem cor. Graças, Senhor, pela prova mais dura, pela mágoa da injúria, por sofrer solidão. Graças, Senhor, por sentir tanto medo, mas de achar o segredo de vencê-lo. Então eu para sempre louvarei o seu nome e vou contar o que Jesus fez por mim. Eu quero agora simplesmente dizer-lhe: muito obrigado, Senhor. Graças, Senhor, pelo dom da existência, por possuir uma crença que transforma meu ser. Graças, Senhor, porque mesmo sofrendo, vou na graça crescendo, tenho paz no viver. Graças, Senhor, por achar o caminho e, apesar dos espinhos, recolher uma flor. Graças, Senhor, por encher meu vazio e aquecer-me do frio, por me dar tanto amor. Eu para sempre louvarei o seu nome e vou contar o que Jesus fez por mim. Eu quero agora simplesmente dizer-lhe: muito obrigado, Senhor. Graças, 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 Senhor. Chegamos ao final desse nosso encontro, desse nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor, de escuta da palavra, e nós podemos nessa noite degustar a palavra do Senhor e também vamos sair daqui desse encontro com uma convicção em nosso coração de que Deus deseja que nós caminhemos com Ele, e esse caminhar é sempre um convite para a gente entrar em águas mais profundas, em águas mais fundas. Por isso, então, eu queria, neste momento, orar com você, finalizando este nosso culto, este nosso encontro. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse culto, pela vida dos teus filhos e filhas que nos acompanham. E nós agora pedimos que a palavra, os cânticos e tudo quanto ocorreu aqui nessa noite, que sejam para a glória do Senhor, que venha a palavra do Senhor encontrar espaço, guarita em cada coração aqui, e que o Evangelho do Senhor, esse mesmo Evangelho que é fruto e que produz fruto, que ele possa também
frutificar nos corações de todos quantos aqui nos acompanham e de todos quantos estão conosco neste encontro. Agora, Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus e que as doces e benditas consolações do Espírito de Deus sejam sobre todo o teu povo aqui e com todo o teu povo espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Leve a esperança leve.